Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, vamos agora falar sobre botânica, tá? Mas já vou adiantando porque não é qualquer coisa não. Agora a gente vai falar sobre fisiologia vegetal. Agora a gente vai falar sobre transportes de seiva. Agora, olhe, não é qualquer transporte não. É hoje que eu vou explicar tudo para você sobre a teoria de Mush ou fluxo em massa. Aí você pode estar dizendo assim, tá, Andrei, mas o que é a teoria de Mush? Assim, o que é que a teoria de Mush tem a ver, o que é que essa coisa do fluxo em massa tem a ver com o transporte de seiva? Presta atenção. Quando a gente trabalha com a teoria de Mush ou fluxo em massa, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que é essa teoria aqui que consegue explicar a descida, presta atenção, da seiva elaborada. A descida da seiva elaborada, que é aquela seiva que a gente também conhece como seiva orgânica. A gente também conhece isso aqui como seiva orgânica. E um detalhe, tá? Lembre que essa seiva elaborada, ela é chamada de seiva orgânica porque a composição dela é basicamente de glicose. Você vai ter uma composição basicamente de glicose, que é exatamente o principal produto da fotossíntese. Eu vou colocando aqui, tá? Olhe, lembre que essa seiva elaborada, ela vai ser o produto da fotossíntese. Ela é produto da fotossíntese. Isso aqui é o que a gente aprende lá quando a gente é pequenininho. É a comida da plantinha, pronto, é a comida da plantinha. E outra coisa, tá? Essa descida, ela vai acontecer, presta atenção, graças aos vasos liberianos. Quem vai fazer essa descida são os vasos liberianos. Lembrando que esses vasos liberianos são os vasos que formam um tecido vascular chamado de floema. Que aqui no canal vocês aprenderam que o floema também é chamado de liber. Por isso que os vasos são chamados de vasos liberianos, tá? Agora veja, eu vou precisar que você preste muita atenção no esquema que eu vou mostrar, até para você entender como é que acontece essa descida, tá? E assim, não tente copiar na hora que eu estiver explicando. Porque se na hora que eu estiver explicando, tu tentar copiar e tirar o olho de mim, pronto, acabou, tu não vai entender. Beleza? E assim, eu sou muito mais bonito que teu caderno. Então é melhor tu olhar para mim, que sou muito mais bonito que teu caderno, depois eu juro que eu deixo tu tirar um print do quadro, aí tu olha pro teu caderno feio, beleza? Tranquilo? Então olha pra cá, vê. Eu coloquei aqui um desenhozinho de uma árvore, beleza? E a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é que é o seguinte, olha, essa seiva elaborada, ela vai ser produzida aqui. Essa seiva elaborada, basicamente e principalmente, ela vai ser produzida nas folhas. Ela vai ser produzida nas folhas, num tecido vegetal que eu já expliquei aqui dentro da playlist de botânica, é só você ir atrás das aulas de histologia vegetal, num tecido que a gente vai chamar assim, de parênquima. A gente vai chamar de parênquima, clorofilado. É o parênquima clorofilado, ou como a gente também chama de clorênquima. Clorênquima. Aí o que é que vai acontecer? Olhe, no parênquima clorofilado, você vai ter a produção da seiva elaborada. Essa seiva elaborada vai sair do parênquima, vai entrar dentro do floema, e do floema, olha para cá,
E do floema, isso aqui vai descer, ó, e vai começar a se distribuir em todas as partes da planta. Ó, quando sai do parênquima clorofilado, vê, o danado do floema consegue levar essa seiva para todas as partes da planta, descendo. Agora, qual é a ideia? Lembrem que essa descida também está aqui, ó, vai acontecer graças aos vasos liberianos, beleza? É os vasos liberianos que vai descer isso aqui na planta e distribuir para todas as partes da comida. Mas olha, quando a gente dá um zoom para olhar essa descida dentro do vaso liberiano, aí é onde eu preciso que vocês prestem muita atenção, sabe por quê? Porque essa seiva elaborada, ela vai precisar da ajuda da seiva bruta. Aí você, oxente, a seiva elaborada vai precisar da ajuda da seiva bruta? Vai. Ô Andrei, mas aqui no cardume, tu não disse que a seiva bruta sobe pelo xilema? Sobe. E essa seiva bruta não é formada basicamente de água, né, com sal mineral? É. E como é que ela vai ajudar? É aí que eu vou te mostrar. Porque assim, o danado do açúcar, quando ele é produzido lá na folha, para ele conseguir descer, ele vai precisar ser diluído na água, para ajudar essa distribuição. E essa diluição acontece graças à água que sobe pelo xilema. A água da seiva bruta que sobe pelo vaso lenhoso, que é o vaso do xilema. Aí vocês vão ver, eu vou mostrar o esquema aqui, que é como se o xilema dissesse assim, olha, eu vou emprestar minha água para você, você dilui o seu açúcar, distribui, mas depois devolve minha água. Aí o floema faz, fechado, eu vou devolver a tua água. Mas para vocês entenderem isso, eu preciso que vocês lembrem daquelas ideias de, exatamente de concentração. Aquelas ideias de gradiente de concentração. Mais, menos. Hipertônico, hipotônico, osmose e difusão. Aí o que é que eu vou precisar que você lembre? Olhe, quando se falar difusão, difusão é transporte de soluto. E o soluto vai sair de mais para menos. Ou seja, do meio hiper para o meio hipo. Agora, quando eu falar de osmose, ei, olha para mim para entender. Quando eu falar de osmose, monstrinho, ô menino, olha para mim. Quando eu falar de osmose, aí você vai ver que a osmose, o transporte é de solvente. E para você ter um transporte de solvente sem gastar energia, porque tudo isso é transporte passivo, porque está a favor do gradiente, quando é osmose é de menos para mais. É do meio hipo para o meio hiper. Olhe, é de menos para mais. Aí prestem atenção no esquema. Olhe, geralmente eles vão fazer assim para vocês. Eles vão colocar um vaso liberiano. Eu vou colocar aqui. Um vaso liberiano. Vocês sabem mais do que eu que o vaso liberiano é formado por um monte de célulazinhas chamadas de elementos crivados. E vocês também sabem que ao lado de cada elemento crivado, ó, eu vou ter uma célula companheira, que é exatamente essa célula companheira que faz com que os elementos crivados que formam o vaso liberiano continue vivo. É por isso que o floema é um tecido vivo, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Ao lado de cada elemento, veja, ao lado de cada elemento crivado tem uma célula companheira. E ao lado da célula companheira, a gente vai ter uma célula do parênquima. Eu vou colocar aqui, ó, célula, presta atenção, do parênquima. Célula do parênquima, se é célula do parênquima clorofilado, aquele cara que vai fazer a danada da glicose. E olhe, esse vasozinho aqui vai representar, veja, ele representa o famoso vaso liberiano. Liberiano, que é por onde a danada da seiva vai descer. Sendo que eu disse a vocês que eu vou precisar pedir ajuda à água da seiva bruta. E a seiva bruta está subindo por um vaso lenhoso, então eu vou colocar aqui. Presta atenção em mim, viu, monstrinho? Ó, eu vou colocar aqui do lado, ó. Você vai ter ao lado do vaso liberiano, a gente vai ter o famoso vaso lenhoso. Eu vou ter o vaso lenhoso, que é o vaso do xilema,
que vai ser responsável pela subida da seiva bruta. Ou, subida da seiva bruta. Aí veja o que é que vai acontecer. Olha, como essa célula do parênquima, ela é a célulazinha, presta atenção, que vai produzir o açúcar. Veja, essa célula do parênquima, presta atenção, ela vai ficar cheia de carboidrato. Veja, você concorda comigo que se ela fica cheia de açúcar, comparar a célula do parênquima com a célula companheira que não produz açúcar, a concentração de açúcar, olhe, a concentração de açúcar da célula do parênquima vai ficar mais. A concentração de açúcar da célula companheira é menos. Então, olhe, por uma simples difusão, esse açúcar vai sair do parênquima e vai passar para a célula companheira. Aí essa célula companheira, ó, ela agora vai ficar com muito açúcar. Sendo que aí, quando essa célula companheira ela fica com muito açúcar, você vai concordar comigo que vai ser assim, presta atenção, tá? Ó, primeiro foi do parênquima para a célula companheira. Mas depois que a célula companheira começa a receber o açúcar, se você comparar a célula companheira com o elemento crivado do vaso liberiano, a célula companheira vai ter mais açúcar, o vaso liberiano vai ter menos. Aí o que é que vai acontecer? Novamente, por uma difusão de mais para menos, o açúcar agora vai pular, ó, presta atenção. O açúcar pula agora para dentro do elemento crivado. Ei, acompanha aqui. Ele passa para dentro do vaso liberiano, sendo que passa açúcar. E eu vou precisar de água para diluir isso e facilitar a descida. Aí vocês têm que lembrar que ao lado do vaso liberiano eu tenho um vaso lenhoso. E esse vaso lenhoso, ele está subindo seiva bruta. Ó, ele está subindo seiva bruta. Aqui eu vou ter muita seiva bruta. E vocês viram na outra aula que a seiva bruta ela é chamada de inorgânica porque ela tem muita água. E sais. Aí o que é que acontece? Como o vaso liberiano tem muito açúcar e o vaso lenhoso tem muita água, porque é basicamente a seiva bruta, você concorda comigo que agora vai ficar assim, ó, presta atenção. Vê, o vaso liberiano fica mais, porque tem muito açúcar. O vaso lenhoso do lado tá menos, porque tem mais água, então ele é menos concentrado. Aí, olhe, de menos para mais, usando o mecanismo da osmose, a água sai da seiva bruta do vaso lenhoso e passa para dentro do vaso liberiano para diluir, para diluir esse açúcar e formar a seiva elaborada. Agora eu disse a vocês, tá? É como se o vaso lenhoso estivesse dizendo assim, olha, eu vou emprestar minha água. Aí ele manda a água para lá. Quando ele manda a água para lá, você concorda comigo que essa água, ó, ela vai agora diluir o açúcar. E quando ela dilui o açúcar, a seiva elaborada ela vai descer pelo vaso liberiano. Ela vai descer pelo vaso liberiano, tá aqui. O açúcar vai descendo, sendo que aí tem um detalhe. Quando essa seiva elaborada começa a chegar em outros tecidos, quando essa seiva elaborada começa a chegar em outros órgãos da planta que está esperando esse açúcar, aí sabe o que é que vai acontecer? Olhe, o danado do vaso liberiano, presta atenção agora, o danado do vaso liberiano, ele vai ser mais. As outras partes, os outros tecidos da planta vai ser menos, porque aqui tem muito açúcar. Aqui eu estou esperando o açúcar. Aí, olhe, por uma difusão, o açúcar da seiva elaborada começa a passar, ó, ele começa a passar para os tecidos e órgãos. Ele começa a passar para os tecidos, tá? Para todas as partes, ó. Tecidos e órgãos da planta. Aí, quando esse açúcar começa a passar, tu concorda comigo que assim,
Quando o açúcar vai saindo da seiva elaborada, tu começa a ficar só com água aqui dentro. Aí quando tu começa a ficar com água aqui dentro, basicamente, o danado do vaso liberiano, ele agora vai ficar com a concentração baixa, então ele fica menos. O vaso leioso, porque tem sal mineral, por incrível que pareça, vai ficar mais. Aí, ó, de menos para mais, a água volta para o xilema. Menos para mais, ó, é osmose. Aí a água volta para a seiva bruta. É como se o vaso liberiano dissesse assim, ó, tá bom, eu já usei tua água, eu já entreguei o açúcar para as outras partes da planta, a tua água pode voltar. Sendo que essa água volta também por um movimento de osmose. Ó. Aí ela volta para a seiva bruta, volta a subir e vai ficar fazendo esse ciclo. Então esse ciclo da água saindo do xilema para entrar no floema, para diluir o açúcar e ajudar a descida da seiva elaborada, e depois que você entrega o açúcar para as outras partes, a água volta para o xilema, é esse ciclozinho aqui que faz com que a danada da seiva elaborada, ela desça das folhas para todas as outras partes da planta. Aí isso é o que a gente chama de teoria de Mush ou fluxo em massa. Sempre que pegar isso, é a teoria que defende a descida da seiva elaborada das folhas para as outras partes da planta. É perfeito esse mecanismo. Eu mesmo gosto muito, me empolgo muito. Tá? Tu viu que eu me empolgo, né? Então, ó, tira um print disso aqui. Eu duvido tu que acompanhou essa aula, tu errar mais uma questão dessa em algum lugar. Duvido tu precisar assistir outro vídeo. Acabou teu problema, tá? E assim, com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no Cardume. Agora sim, tu gostou? Tu gostou de mim? Eu te ajudei? É tua primeira vez aqui? Então me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa um comentário aqui dando moral pro YouTube. Agora sim, se você já faz parte do Cardume, e até você que tá entrando agora, você também pode me ajudar. E os antigos aqui do Cardume também podem me ajudar. Pega esse canal e mande pros amigos. Pega essa aula e distribui pros amigos. Coloca nos grupos, manda a galera entrar geral aqui nesse projeto. Porque assim, quanto mais esse Cardume cresce, mais forte ele fica. Aí eu vou conseguir gravar mais aulas como essa, para ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, tá? No meu Cardume, beleza? Ei, menino, menina, beijo no coração de vocês, tá? Valeu!